Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos juntos conferir as principais notícias dessa tarde de terça-feira. E olha só, em média, 8 pets são roubados por dia de suas casas no Brasil. Para combater esse tipo de crime, um projeto de lei prevê punição mais severa. Vamos ver. Entre janeiro de 2020 e outubro de 2022, mais de 8.200 cachorros foram roubados no Brasil. Segundo o levantamento da plataforma Hello Safe, no país, 8 cães são levados por dia de suas casas. Os responsáveis pelo estudo destacam a possibilidade de subnotificação e, com isso, o número pode ser consideravelmente maior, uma vez que muitos donos acreditam que o animal tem apenas fugido de casa e não consideram que pode ter sido levado por ladrões. Nessa modalidade de crime, os preços dos pets roubados podem variar entre R$ 500 e R$ 4.500. A pesquisa revela ainda que a raça Shih Tzu é a mais cobiçada pelos infratores. Pitbull, Spitz alemão, Pug e Pinscher aparecem em seguida. Dos mais de 8.000 roubos de cães em quase 2 anos, 1.350 aconteceram em São Paulo, estado que lidera o ranking desse tipo de delito. Em sequência, estão Santa Catarina com 1.130, Rio Grande do Sul com 722 e Paraná com 684. Já está na Câmara dos Deputados um projeto de lei que endurece as penas aplicadas a quem cometer crimes patrimoniais com animais como alvos. A proposta aumenta a punição nos casos de furto, roubo e extorsão quando envolverem animais domésticos ou de criadores rurais. Na prática, o impacto emocional de crimes dessa natureza costuma ser maior do que o causado por objetos comuns, já que, na maioria das vezes, o bicho é considerado um amado membro da família. E o Tribunal Superior Eleitoral avalia multar em R$ 30 mil por fake news com inteligência artificial nas campanhas eleitorais deste ano. A Corte prevê elaborar regras para o uso da ferramenta e mobilizar uma força-tarefa de peritos para analisar os conteúdos manipulados. O aprimoramento da vigilância sobre o uso da inteligência artificial para postar fake news é uma das prioridades do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições deste ano. A comunicação antiética assusta, já que pode influenciar na decisão dos cidadãos sem ter a chance de entender que pode se tratar de uma informação falsa. Existe ainda o risco de vídeos falsos viralizarem sem tempo para serem desmentidos. O TSE deve obrigar os conteúdos a serem identificados quando tiver inteligência artificial. Até o dia 5 de março, a Justiça Eleitoral deve definir as regras para o uso de inteligência artificial nas eleições deste ano. A Corte recebeu sugestões de especialistas e da Procuradoria-Geral Eleitoral sobre o tema e deve aprovar uma resolução com normas que vão sinalizar a atuação de toda a Justiça Eleitoral. A disseminação de vídeos manipulados, a criação de imagens falsas de candidatos e o uso de óculos inteligentes na cabine de votação estão entre as preocupações analisadas pelo Tribunal Eleitoral. Em 2024, o Tribunal criou uma regulamentação sobre IA ao proibir os chamados deepfakes e restringir o uso de robôs no contato com o eleitor. Agora o tribunal deve ampliar o detalhamento das restrições ao uso de inteligência artificial. Uma das propostas analisadas é de obrigar a rotulagem de material gerado por inteligência artificial, a fim de não confundir o eleitor e exigir a transparência das plataformas. A Procuradoria quer a imposição de multa de R$ 5 mil a R$ 30 mil no caso de publicação de conteúdo manipulado com fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. A Polícia Federal investiga hoje os possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo autoridades. A ação cumpre 4 mandados de busca e apreensão em 3 estados. Os mandados são cumpridos por determinação da Suprema Corte e representação da Procuradoria-Geral da República nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A ação para investigação quebras irregulares de sigilo de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. Em nota, a Receita Federal informou que, além dos procedimentos no âmbito do inquérito, com base em informações prestadas pela própria Receita Federal do Brasil, há prévio procedimento investigatório em parceria com a autoridade policial e os resultados devem ser divulgados oportunamente. Segundo o comunicado, a auditoria, que envolve dezenas de sistemas e contribuintes,
está em andamento, sendo que desvios já detectados foram preliminarmente informados ao relator no STF. O pedido para a aplicação das medidas foi feito pela Procuradoria-Geral da República, no âmbito do inquérito das fake news e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 pelo Supremo. Na época, a investigação tinha como alvo notícias fraudulentas e ameaças virtuais à corte, ministros e familiares. Bom, e por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais!